Olá, meus queridos, o nosso estudo em grupo da série de André Luiz, Livros Mensageiros. Hoje o capítulo será o 25. Efeitos da oração. As luzes da prece inundaram o vasto recinto. Palpitava em tudo, agora, uma claridade serena, doce e radiante, muito diversa da luminosidade artificial. Os blocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar como se obedecessem a misterioso processo de segmentação e caíam sempre sobre os corpos inanimados, enrijecidos, dando a impressão de que lhes penetrarem as células mais íntimas. Eu estava boquiaberto, não me fora permitido contemplar fenômenos dessa natureza em nosso lar. Aliás, concluir ainda que não recebera auxílio magnético às percepções, senão poucas horas antes da viagem. Vocês lembram que André foi receber um tratamento para poder ampliar a sua visão? Então, antes desse tempo, ele não conseguia ver esses detalhes. Hoje, ele já pode. A claridade crescia e estendia-se em espetáculo prodigioso. Agora, porém, abandonáramos a atitude de recolhimento destinada à concentração de nossas próprias forças e emissão de energias vibratórias. Nossos corpos, todavia, continuavam envolvidos em vasto círculo irradiante. Prosseguindo, porém, o grande silêncio, notei que a luz da oração se fazia mais clara, mais penetrante. Comecei a ver, como no caso de Ana, que todos aqueles esqueletos misérrimos apresentavam núcleos de sombra, além das máscaras mortuárias, núcleos que se mostravam dentro de formas variadíssimas. As bolhas luminosas caíam incessantemente, mas agora como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente, concentravam-se quase todas sobre as frontes imóveis. Então pude observar o inaudito e inconcebível para mim. As múmias, porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vida. Alguns daqueles infelizes deixavam escapar gemidos angustiosos. Outros falavam em voz alta, dando conta dos pesadelos que os atormentavam, como sonâmbulos prestes a despertar. Muitos moviam os pés e as mãos, como se esforçarem por fugir ao sono doloroso. Eminentemente surpreendido, reparei que 2 se levantaram, distantes de nós. Recordei que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda espécie de assistência, inclusive o sopro curativo. Olharam-nos de longe, como loucos que acordassem de súbito, e dispararam a correr, espavoridos, não obstante a impressão de cadáveres ambulantes que nos causavam. Admirado, verifiquei que ninguém esboçou a menor disposição de segui-los. E quando me propunha instintivamente a fazê-lo, Alfredo deteve-me, clamando: "Não se preocupe, eles seriam amargamente surpreendidos se fossem notificados agora de sua permanência longa entre as verdadeiras múmias. Acreditam sonhar, e é melhor que seja assim. Não poderão fugir às nossas fortificações e voltarão a pedir socorro noutras dependências, a que serão recolhidos para adequado tratamento." Vejam que não há interferência, assim como eles não interferem nos nossos comportamentos. Eles conhecem o momento adequado para cada informação. Continuamos silenciosos mais alguns minutos e notei que as luzes se foram apagando gradativamente, ao passo que os cadáveres retornavam à imobilidade anterior. Ismália declarou terminadas as nossas atividades da oração, e o administrador, após sinal luminoso, que notificava os operários o término das obrigações, adiantou-se para nós, exclamando: "Gratíssimo pelo concurso fraternal. Realizamos belo serviço intercessório. Desde alguns dias ninguém se levantava." Aniceto, percebendo-nos a perplexidade, falou a Vicente: "E a mim?
de maneira significativa. Conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica. É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com um enorme potencial de influenciação. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Então, toda emissão mental tem uma resposta, tem uma consequência, seja ela uma prece ou uma imprecação, um desejo negativo, uma maledicência, uma praga, como a gente costuma dizer, fulano, tudo isso tem força. Então nós devemos inibir ao máximo as nossas verbalizações, os nossos pensamentos, desejando o mal a quem quer que seja. É preciso manter sempre o padrão de benevolência, de caridade, para com qualquer pessoa, certo? Se a oração traduz a atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além no sentido vertical, buscando as bênçãos do mundo superior, da vida superior. Cumprir-nos advertir que os maus respondem aos maus, nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. Então, tudo que é negativo que a gente pensa vai fortalecer as forças da treva, as forças da ignorância, das sombras. Somos responsáveis por isso. É razoável, porém, destacar que toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, dela recebe resposta imediata, em nome de Deus. Sobre os que oram, nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas os elementos forças que vitalizam nosso mundo interior, identificando-nos as esperanças divinas, e se exteriorizam, em seguida, contagiados de nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor, e procurando materializar o pensamento para facilitar-nos a compreensão, acentuou: viram vocês cair sobre nós os elementos a que me refiro, e observaram a sua exteriorização com as luzes de cada um de nós, em benefício dos irmãos que dormem e sofrem. Concedeu-nos o Altíssimo a força de auxiliar em porções iguais para todos, mas nós as espalhamos de acordo com a nossa possibilidade e coloração individuais. Ismália, cujos sentimentos são mais amplos e universalistas que os nossos, pôde receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Temos aqui uma profunda lição, como já disse. O Pai visita os filhos necessitados através dos filhos que procuram compreendê-lo. Não poderíamos abusar do Senhor como abusamos no círculo terrestre dos nossos pais humanos. Não vive Ele ao sabor de nossos caprichos pessoais. Nunca poderia vir, em pessoa, enxugar o pranto do necessitado que chora, em consequência, aliás, do ouvido das leis divinas. Compete ao necessitado caminhar ao encontro dele. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade, por intermédio dos homens bons, que se edificam na casa divina. Ou seja, explicando melhor, e no fundo, no fim da lição, vamos repetir. Nós, cada um de nós, é carreador das preces do alto, das benesses do alto. A divindade não pode vir atender individualmente a cada um. Nós rogamos ao alto, o alto encaminha essas energias e cada um de nós direciona essas energias àquele que nos está próximo, aqueles por quem
clamamos, por quem oramos. Somos todos parcelas da criação. Somos todos agentes do bem na terra ou do mal na terra. Cabe a cada um de nós escolher onde queremos atuar. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permaneceremos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que, para semelhantes respostas, são utilizados tantos quase trazem consigo a luz da bondade ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. As explicações de Aniceto abriram-me novos campos de meditação. O esclarecido instrutor, contudo, não dera por fim da lição e, depois de longa pausa, concluiu: já que vocês se encontram comigo num curso de serviço auxiliador, espero aproveitem o máximo ensinamento desta hora. Reparem que nestes pavilhões temos 1.980 abrigados que dormem. Todos recebem diariamente o alimento, a medicação comum, mas só 400 são atendidos com alimento e medicação especializados, por já se mostrarem mais suscetíveis na justa melhora. Desses 400, apenas 2/3 se revelam aptos à recepção de passes magnéticos. Muitos não podem receber, por enquanto, a água efluviada. Poucos foram contempladas com o sopro curativo, e somente 2 se levantaram, ainda assim profundamente perturbados. Vocês percebem? Não adiantaria dar todo o potencial de ajuda a todos, porque eles não poderiam aproveitar. Seria um desperdício das benesses divinas. A mesma coisa conosco. Deus, a espiritualidade maior, só encaminha para a nossa pessoa, para a nossa situação, aquilo que nós somos capazes de absorver e aproveitar. Cabe a cada um de nós nos elevarmos para podermos receber mais, aproveitarmos mais, absorvermos as benesses de forma mais eficiente. Já que iniciam um trabalho de cooperação fraternal, não esqueçam esta lição. Façamos todos o bem, sem qualquer ansiedade. Semeemo-lo sempre e em toda parte, mas não estacionemos na exigência de resultados. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade, e onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento, o resultado pertencem a Deus. Foi uma lição importantíssima, cheia de detalhes. Certamente eu deixei passar muitos. A gente só consegue colher o que tem competência. A gente tem que entender isso. Muitos de vocês podem ter entendido mais do que eu. Ao que eu agradeço que coloquem essas observações na área de comentários, seja aqui no YouTube, seja lá no grupo no Facebook, seja por e-mail, seja onde for. Vamos sempre trocar as nossas impressões para que todos possamos tirar o maior proveito das lições. Vamos ver o que eu entendi naquela época. André diz que as bolhas de energias que foram dirigidas aos que dormiam pareciam obedecer a uma vontade inteligente. Entendemos que essa vontade estava implícita na prece de Ismália e a que todos acompanharam. Pediram a Deus que os ajudassem e ajudassem aos adormecidos. Assim aconteceu. Por intermédio dos que oram, os que dormiam, todos foram atendidos. Os que já tinham condições e previamente receberam os passes de sopro e alimento, receberam essas energias transferidas do alto e reagiram despertando como havia solicitado. Nem todos reagiram, apenas 2. Apenas 2.
Terminado o trabalho, Aniceto reforça o que já havíamos percebido. A prece é sempre fundamental e importância. Nós todos podemos vibrar nossos pensamentos em favor de alguém e certamente essas vibrações celestiais chegarão aos destinos que solicitarmos. Caberá a quem recebe fazer bom uso desses recursos, segundo a capacidade espiritual que tenha. Todos recebem, mas cada um colhe o que já tem a capacidade. Nem todos dentre os adormecidos puderam levantar-se, embora todos tenham recebido algum tipo de vibração. Nem todos receberam a mesma. Dos que receberam o sopro e a água, apenas 2 se levantaram. Aniceto vai além, explica que toda rogativa chega ao destino, as boas e as más. Somos então responsáveis também pelos pensamentos negativos que eventualmente dirijamos aos nossos semelhantes. E estes, por sua vez, colhem ou não, segundo sua vibração pessoal. Concluímos também que as nossas vibrações pessoais captam o que temos em nosso interior. Se vibrarmos bondade, receberemos as bondades que nos dirigem. Mas se temos maldades, receberemos as maldades que nos dirigem. Se um pensamento negativo é dirigido a alguém e essa pessoa não merece isso, essa vibração, essa energia, porque isso é energia, volta ao emissor. Certo? Saibam disso, não está escrito nesta lição, mas nós saberemos futuramente. Tudo aquilo que você emite, se não encontra o endereço, se esse endereço não está apto a receber, isso volta. O bem, a mesma coisa. Se nós vibramos o bem a alguém e essa pessoa não merece, esse bem volta à fonte, volta de onde partiu e nós recolhemos o bem que emitimos novamente. Mais uma vez, Aniceto explica, dos 1980 atendidos, uma pequena parte estava receptiva para receber mais. Não desperdiçam dádivas. Só os que conseguem aproveitar são atendidos com mais alguma coisa. E 2 que poderiam receber, apenas 2 se levantaram, e mesmo assim aturdidos. A lição é que não podemos esperar mais do que cada um é capaz de corresponder. Nem por isso vamos deixar de ajudar, mas sabemos que nem todos vão poder aproveitar tudo. Um exemplo prático, básico, insignificante, são os bebês. Nós não podemos alimentar um bebê com a alimentação de um adulto. Além de ele não conseguir aproveitar, ele ainda vai adoecer por isso. Então, nós só podemos dar o alimento que a pessoa é capaz de absorver. Um grande abraço a todos, espero ansiosa pelos comentários de vocês. Um abraço, até a próxima.